minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar Dicas Terapêuticas. Dica terapêutica dessa quarta-feira, 8 de junho de 2022. Vou falar de um tema muito especial, vou falar da minha trajetória aí, porque é que eu resolvi me tornar um terapeuta, tá? Como é que isso aconteceu? Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior. Eu sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo, mestre em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Tem um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares que são técnicas e práticas transpessoais, holísticas e esotéricas. Então, Everton, por que é que você resolveu se tornar terapeuta? Olha, gente, tudo começa ali na minha adolescência, sabe? Na minha adolescência eu aprendo, né? Eu começo a curtir desde cedo astrologia, pêndulo, o tarô, numerologia, essas práticas esotéricas, né? Mas desde cedo, né? Eu procuro me olhar ali para os meus talentos, para as minhas tendências, né? E me colocar no mercado de trabalho. A princípio, com 14 para 15 anos, eu fui procurar estágio, me inscrevi no CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Me inscrevi no CIEE, e logo depois disso eu resolvi fazer concurso para aquelas escolas militares, as PSECs, que é a escola, né, do ensino médio do Exército, a EPICAR, que é o ensino médio da aeronáutica, e o Colégio Naval, que é o ensino médio da Marinha. Né? Além disso, pensei também na escola técnica, enfim, fiz concurso ali para algumas escolas estaduais também, Visconde de Cairu, no Meia, Colégio Pedro II também. Né? Quando eu resolvi fazer esses concursos, meus pais ficaram muito felizes e resolveram investir nisso. Então, eu estudava numa escola municipal, Anne Frank, ele é ao lado do Palácio Guarabara, uma escola municipal de excelência, muito boa mesmo. E fui fazer o curso Tamandaré. Fiz curso Tamandaré, me qualifiquei à beça, mas não conseguia realizar ali esse projeto de passar nas escolas militares. Meus pais me perguntaram se eu queria continuar tentando e eu realmente tinha entendido que não era aquilo. Eu quase passei na escola do Exército, eu quase passei, fiquei na repescagem da escola técnica. Escola técnica, então, não tinha absolutamente nada a ver comigo. Ali eu comecei a compreender que o Exército não tinha muito a ver comigo, o Exército, as Forças Armadas de modo geral. E nem a escola técnica. A escola técnica era mecânica, eletrônica, construção civil e meteorologia, que era o que mais me interessava ali. E assim, não tem absolutamente nada a ver com o que eu me tornei, né? Um cara, primeiro, de humanas, né? Uma formação de humanas, vindo do direito para ciências sociais, e depois um terapeuta, um psicoterapeuta. Então não tinha nada a ver comigo aquilo que eu estava procurando no primeiro momento, né? Então quando eu fiz no final das contas, eu cursei o Pedro II, comecei a fazer Pedro II e abandonei o Pedro II porque o Pedro II tinha muito trote naquela época. E a primeira semana tudo bem, tinha uma coisa muito boa no Pedro II, tá? Primeiro, além do ensino ser muito bom, no primeiro dia de aula você já fica amigo de todo mundo. E eu reencontrei vários amigos que tinham saído da Zona Norte do Rio de Janeiro, fui morar na Zona Sul, e estava voltando ali para Pedro II de São Cristóvão, e foi interessante que eu pude reencontrar um bando de amigo meu que cursou Salesiano, Colégio Salesiano lá no Riachuelo, né? Reencontrei um bando deles lá no Pedro II. Mas isso durou pouco tempo, né? Durou pouco tempo porque, segundo meus pais, eu estava muito agressivo por conta de... Eu estava sofrendo trote indireto ali toda hora. E tinha acontecido um que foi bem marcante, né? Já 3 semanas, 4 semanas quase de aula, já não tinha mais isso, a coisa do trote, escrever com caneta na tua testa CP2, né? Aí um cara veio me dar trote com uma menina, e eu falei, não vai me dar trote, não vai me dar trote não. Então pô, eu sou mancha. Eu falei, não tô nem aí pra quem tu é, amigo.
Aí na saída eu tive que sair com a professora, né, pelo estacionamento, porque o cara tava lá com a turma para me pegar. E aí meus pais vieram conversar comigo e eu acabei de fazer uma escola técnica de contabilidade. Contabilidade. Na escola técnica de contabilidade, no segundo ano, eu fiz vestibular e passei no vestibular para direito. Aí o diretor falou: Cara, porra, tu quer que eu empreste um mandato de segurança para garantir a tua vaga no direito? O direito veio porque meu pai, né, meu pai que na minha infância inteira era taxista, né, ali mais ou menos quando eu tinha 10 anos de idade, ele foi trabalhar com meu tio em comércio de exportação, depois trabalhou na auditoria do CNPq e se tornou um administrador, mesmo sem uma formação superior, ele se tornou administrador. E posteriormente eu acompanhei meu pai fazendo supletivo, meu pai fazendo vestibular, passando vestibular, cursando direito e se tornando advogado. Então aquilo ali foi muito relevante para mim. E então na época do vestibular eu estava interessado no direito, estava entendendo que a minha área não era de humanas, nem era medicina, né, que era outra coisa, assim, não era de humanas não, que não era exatas, minha área era de humanas. Não estava ali com muito interesse nem para exatas nem para medicina. Então o direito era a grande carreira da área de humanas, né? Meu pai, né, cursou o curso de direito. Eu fui estudar na faculdade dele, fazer a escola técnica de contabilidade lá. Foi o meu segundo grau. No segundo ano eu passei para o vestibular, passei para Gama Filho, para Santa Úrsula. E aí o diretor, que era professor, era um dos principais professores da escola técnica, falou: Porra, vamos ter um mandato de segurança. Eu falei: Não, professor, vou passar no que vem para federal. Aí ele: Porra, meu garoto, não precisa nem se preocupar com o teu terceiro ano. Né? Meu terceiro ano foi uma festa. Né? Eu realmente, praticamente abandonei. Meu pai me colocou no pré-vestibular, então eu estudava no pré-vestibular e praticamente tinha abandonado o terceiro ano. Só tinha que levar a aprovação no vestibular. Eu passei para direito UF, segundo semestre, o que me deixou ali um tempinho, né, de bobeira, de curtição, comemorando aquilo. E aí eu fui obrigado, nesse meio tempo aí eu me alistei com 18 anos de idade, e aí eu acabei sendo obrigado a servir o exército, como eu já estava na faculdade. Fui para o CPOR, acabei passando para o CPOR. Naquele ano eles pegaram muitos não voluntários, eu não era voluntário, eu não queria servir. Na época do IRA, eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas não com essa farda. Isso era para mim total, para mim, para minha geração ali, né? 1986, né? Eu fiz o primeiro semestre de direito no segundo semestre de 1985, né? Aí no final ali de 85 para 86, né? 17 de fevereiro de 86, eu comecei a servir no CPOR, que na época no Rio de Janeiro era de São Cristóvão, e aquilo mudou tudo. Aquilo mudou tudo. Naquele ano ali, no ano anterior, eu já na faculdade de Direito, em 85, eu também prestei o vestibular para Ciências Sociais. E entrei, passei no vestibular para Ciências Sociais. Eu resolvi fazer o vestibular para Ciências Sociais porque no Direito, no primeiro semestre de Direito, o que mais me encantou foi a Sociologia. Né? O prédio de Direito da UF, né, é ali no Engar, é um prédio romano, pilastras romanas, aquela coisa ali, e eu não me identificava nem um pouco com aquela galera. A aula de Sociologia era no campus do Valongo. Então, né, e aí, assim, completamente diferente, a gente ficava numa roda, né, com o professor no meio, Patrick. Na época era permitido isso, em 1985, segundo semestre, ele fumando desembragadamente ali, sumia no meio daquela fumaça, mas aquela discussão sociológica ali me interessou muito, então eu faço o vestibular no final do ano para Ciências Sociais e passo. Quando eu vou cursar o curso de Ciências Sociais, eu, né, sou obrigado a servir o Exército. E aí assim, pô, tu vai ser oficial da reserva. Eu falei: Caraca, eu não queria nem servir, quanto mais comandar, né? Vai me dar mais trabalho ainda, que bosta. Mas foi muito importante eu ter servido o Exército. Ali eu vi a diferença entre amizade e companheirismo. Eu tive companheiros que eram capazes, que moravam lá em Nova Iguaçu, que não tinha nada a ver com a minha realidade,
e que era por mim muito mais que meus amigos playboy ali de Laranjeiras do Rio de Janeiro. É claro que eu tinha bons amigos também, mas né, eu comecei a perceber essas coisas. Comecei a perceber também que eu tinha carisma, né, essa coisa de você ser treinado para o comando ali no oficial da reserva, né, eu percebi que eu tinha carisma, então isso foi muito importante para mim. Né? E aí, quando isso me dá uma quebra na faculdade de Direito também. Eu estou cursando, estou fazendo CPR, cursando Direito à noite. Mas isso dá uma quebra. Em 87, quando eu vou retomar meus estudos, a Faculdade de Ciências Sociais fiquei de greve um tempão, eu não consegui me conectar no primeiro momento àquilo, e, e a Faculdade de Direito eu já tinha dado uma quebrada, já não estava entendendo que não era exatamente aquilo que eu queria mesmo, né? Aí então, no final do ano de 87, eu faço um estágio na Vila Militar, né? Porque no CPOR você fica, na minha época era assim, você passava 10 meses, como aluno do CPOR, aí você se formava aluno, fazia um estágio, 6 meses depois, fazia um estágio de um mês como aspirante, eu fiz na Vila Militar, no primeiro GAC, Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, né? Fiz o meu estágio lá no GACAP, foi ótimo o meu estágio, né? Fiquei bem posicionado ali, eu ganhei um concurso de Ordem Unida, né? O pessoal botando os caras para treinar a Ordem Unida no maior sol, comendo o couro do cara dos caras, eu botava os caras na sombra, conversava a beça, e aí depois a gente fazia lá os comandos, eles faziam com maior energia, a gente ganhou o concurso, então eu fiquei muito bem colocado. Né? Aí no final do ano de 87, eu perdidinho da vida, já não querendo direito, ciências sociais também não tinha me conectado ainda com o curso de ciências sociais, abandonei ali 2 semestres, fui chamado para ser oficial, para né, ficar um ano como tenente. E aí, tipo, o cara falou assim, pô, Everton, tem vaga aberta, você não se interessa por isso não? Eu falei, cara, eu moro na Zona Sul, a maioria dos quartéis são lá pra Zona Norte, longe pra caramba, pô, passar um ano nessa de novo. Ele, cara, tem vaga pra Zona Sul aqui. Aí ele me falou, tinha vagas Copacabana e Urca, acho que Copacabana não, Leme e Urca, e eu acabei preferindo a Urca, fui, né, pro segundo grupo de artilharia de Costa, segundo Geacós, ali na Urca, que é o que presta a guarda. Antigamente tinha lá os canhões e tudo, a artilharia costeira ali, um lugar histórico, inclusive, né, onde tem o Forte São José, onde foi fundada a cidade do Rio de Janeiro e onde Tiradentes ficou presa, um lugar histórico, onde tem a Escola de Educação Física do Exército e o segundo Jacós presta guarda ali para aquele complexo militar, né? Tem a ESG, a Escola Superior de Guerra, tem também prédios, né, moradias de militares, de oficiais militares. Então, eu fiquei um ano como tenente ali na Urca, foi uma bela escola, uma escola muito importante para mim. Outro dia a gente vai falar sobre isso, né? Falar mais sobre a minha vida, falar mais sobre essas coisas. E aí quando eu saio ali no final de 88, em janeiro de 89, meu último mês lá, tinha que ficar até mais ou menos dia 5 de fevereiro, alguma coisa assim, de 89, eu já saio dali para cursar Faculdade de Ciências Sociais no IFIX, na UFRJ, que foi minha grande escola, foi um curso maravilhoso, que eu me destaquei com aquele conhecimento ali de ciências sociais, eu me destaquei em todos os ambientes acadêmicos onde eu acabei me envolvendo. Então ali eu comecei a construir a minha história. A princípio eu queria ser pesquisador antropólogo. Eu não sabia como é que era o mercado de trabalho. Né? Aí ao longo da faculdade vem, ó, tem que ser professor para ser pesquisador e antropólogo. Aí eu, porra, que saco, não queria, não era isso exatamente o que eu queria. Né? Mas eu vou me acostumando com a ideia, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, tem que se aprofundar academicamente, né? Fui me acostumando com essa ideia. No finalzinho da Faculdade de Ciências Sociais, isso já para o ano de 91 para 92, eu me aproximo do núcleo eu trabalhei no núcleo de estudos rurais. Depois eu vou participar do grupo que está tentando formar um núcleo de saúde, né? E foi por conta disso que depois que eu fui encaminhado para fazer
né, o meu mestrado na Medicina Social da UERJ, que eu comecei a trabalhar com saúde pública, saúde coletiva, com esse tema dentro das ciências sociais. Eu fui me deslocando para a área da saúde. Ao longo desse tempo, né, aquilo que começou com curiosidade adolescente, né, eu brincava com o pêndulo para saber se o Fluminense ia ganhar o jogo, tirava cartinha para saber se eu podia chegar a menina tal, já evitava alguns tocos desnecessários, né, mas não tem jeito, a gente toma muito toco mesmo, faz parte. Né. Eu fui me interessando cada vez mais pela astrologia, fui começando a minha trajetória ali, ao longo dessa trajetória aí, profissional, acadêmica, por assim dizer, eu fui construindo uma trajetória meio, entendia como hobby, né, ligada ao esoterismo e às terapias. Depois de um tempo, né, a astrologia tomou o meu cenário ali a partir dos meus 17 anos de idade, foi muito importante na minha formação, eu passei a estudar muito astrologia, nessa época da faculdade de Direito, nessa época do Exército, nessa época da faculdade de Ciências Sociais também. A faculdade de Ciências Sociais me obriga a estudar muito, mas eu amava tudo aquilo que eu li ali também, curtia muito política, filosofia, sociologia, antropologia, aqueles temas eram muito legais, muito interessantes, abriu minha cabeça, me formou, né, pra caramba. Juntamente com a astrologia, e tem um determinado momento aí que eu me sinto convidado a procurar aí alguns espaços esotéricos e místicos, né? Eu passo ali pelo Santo Daime, pelo movimento Hare Krishna, eu vou olhando para isso tudo, vou conhecendo, passo pelo Centro de Espíritas, Centro de Umbanda, eu vou conhecendo um pouquinho essas coisas, né? E aí isso vai me aproximando também dessa dimensão terapêutica por trás da astrologia. Eu comecei a me interessar pela cura, por esse fenômeno da cura, inclusive como um antropólogo. Né? No primeiro momento eu estou me vendo ali, né, construindo um olhar crítico sobre isso e começando uma protoclínica. Para favorecer ali a minha grana, eu com meu cunhado, a gente monta um Govinda Serviços Esotéricos, né? Eu faço o Colégio dos Magos, a mãe dele, né? Um beijo para você, dona Márcia, né? Ela criou o Colégio dos Magos, uma figura incrível. O colégio é um processo que era por correspondência e falava de um monte de temas esotéricos interessantes, terapêuticos. Era uma formação holística ali, sabe? Sem a gente ainda ter esse conceito, digamos assim, né? É bem vanguarda mesmo. E aquilo me coloca também em contato com muita coisa que eu depois vou estar praticando. Mas a primeira coisa, assim, a gente começa a vender os relatórios de computador de astrologia, de numerologia, desses temas. Eu começo a ganhar um dinheirinho com isso. Isso aí é 93, 94. E aí, em 94, né, a gente começa a fazer o seguinte, eu e o meu cunhado, a gente começa a ir entregar alguns desses relatórios e tínhamos a oportunidade de conversar com aquelas pessoas. Na Zona Sul do Rio, Tijuca, eu cobria. Ele cobriu uma parte da Zona Sul também, Petrópolis, né, eu também cobri em Petrópolis, comecei a atender em Petrópolis. Comecei a atender em Petrópolis, no Rio, algumas pessoas, misturando algumas coisas que eu já sabia astrologia pra caramba, já sabia florais pra caramba. Foram aparecendo algumas pessoas importantes na minha trajetória também, né? Essa minha sogra mesmo, pessoa muito importante. Eu tenho a mãe de um amigo também, que ela é terapeuta corporal, atendia em casa, eu ia lá, né, perturbar meu amigo, ela estava atendendo, às vezes estava atendendo uma gata, a gente ficava ali no quarto, tipo, porra, caraca, que gata que tava lá. E ela foi muito importante, ela me apresentou a Argentina, já existiam florais na Argentina, já existiam os florais de RAF, a gente não ouvia falar em florais de Bach aqui, estava começando esse tema dos florais, ela me apresentou os florais, comecei a usar comigo, comecei a ler muito também logo depois. Né? Quando eu vou fazer o mestrado na Medicina Social da UERJ, né, esse vai ser meu tema, a terapia floral dentro do complexo alternativo, né, a opção de indivíduos que se tornam terapeutas corporais, a influência da cultural antropologia, a influência da cultura, uma certa cultura alternativa, na trajetória daqueles indivíduos que iam se tornar terapeutas florais, iam se colocar como terapeutas florais. Foi isso que eu fui estudar no meu mestrado. Aí ali no mestrado, né, mestrado eu já estava casado, com responsabilidade, pagando aluguel, essas coisas,
né? Eu começando a atender algumas pessoas de 94 para 95, mas eu estava achando que era uma coisa que é complementação de renda e tudo, né? De repente, isso foi crescendo, 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 me absorvendo. Quando eu me vi completamente seu, eu fui me vendo muito conectado. Fui me vendo muito conectado a esse trabalho terapêutico holístico. Florais, misturando florais, era um proto-psicoterapeuta holístico, misturando papo, né, com astrologia, com florais. Comecei a criar uma clínica em cima disso, uma forma de atender as pessoas de 15 em 15 dias, algumas uma vez por mês. Fui montando uma clientela a princípio itinerante. E aí quando eu sou convidado por uma cliente, isso já no ano de 96, a atender na Casa Francisco de Assis em Laranjeiras, no centro de Umbanda. Eu fico ano de 96, no segundo semestre de 96, atendendo lá, conheci a mãe Celide Menezes, pessoa incrível, uma das pessoas mais importantes da minha vida espiritual, né? Ela me deu um caminho muito grande, né? Eu, no final de 96, eu abandonei as terapias. Falei, gente, eu estou há um pouco mais de um ano como terapeuta, foi bom, me tornei uma pessoa melhor, mas muita responsabilidade. Eu vou seguir na minha carreira acadêmica, eu vou completar meu mestrado aqui, estava tendo dificuldade de fazer minha dissertação. Vou completar meu mestrado aqui, vamos bola para frente. Virei o ano fazendo a tese, fiquei em Petrópolis, na casa da minha sogra, um tempão, uns 2, 3 meses, produzindo a tese, a dissertação de mestrado, aliás, e, e a mãe Celi me chama para coordenar o setor terapêutico da casa. E eu acho interessante que eu estava, era uma época, 96 para 97, era uma época que esse tema de ONG estava bombando e eu me interessando muito por essa temática. E aí eu resolvo, ok, eu resolvo, né, aceitar o desafio. E ela me manda muita gente. Ah, o menino, vai lá falar, conversar com o menino dos florais. Era eu, com 30 anos de idade, 29 para 30 anos de idade, eu era o menino dos florais ali da Casa Francisco de Assis, com muito orgulho, foi muito importante, foi muito bom. E esse é um ano de muita conquista, que eu completo meu mestrado, defendo a minha dissertação e passo para um doutorado, que depois eu não vou concluir na psiquiatria IPUB, né, no doutorado de saúde mental, porque acontecem muitas coisas, inclusive coisas políticas com o IPUB na época, e também pessoais, né? E foi justamente o momento da transição onde eu abandono o acadêmico e invisto totalmente no terapêutico. No meio disso tudo aí apareceu o Reiki. O Reiki também foi uma técnica muito importante. Então estava trabalhando com astrologia, com terapia floral e uma protopsicoterapia, né? A conversa, o meu background aí acadêmico, meu mestrado na medicina social foi muito importante ali. Eu tive aula com grandes psicanalistas, Joel Birman, Jurandir Freire Costa, Benilton Bezerra, um professor maravilhoso, né? Então já tinha ali um certo background também corroborando o que eu estava fazendo e fui indo, né? Depois eu conheço o Reiki em 98. O Reiki se torna muito importante e eu vou bombar efetivamente. Eu já estava bem, já tinha uma clínica, né? Em 98 eu tenho meu primeiro consultório particular em Laranjeiras, na rua Estelita Lins. Já tenho meu primeiro consultório particular. Nesse momento eu conheço o Reiki, um pouquinho antes eu conheço o Reiki, na verdade, nessa transição eu já tinha conhecido o Reiki, mas ainda não atuava tanto com o Reiki, né? Passo a atuar bastante com o Reiki, especialmente a partir do final de 98 para 99. 99 já me coloco como professor de Reiki, e aí eu vou bombar holisticamente, né? Vou bombar holisticamente, mas o meu background acadêmico está muito forte ali. Né? Pô, o cara é um terapeuta, mas o cara é um antropólogo, o cara tem um mestrado, né? Isso corroborava muito as pessoas me escutarem, né? Eu chegar nos lugares, né? E aí, gente, para encurtar, né? Aí efetivamente eu me consolido nesse caminho terapêutico, né? Me consolido nesse lugar. Em um determinado momento pós-reiki, eu estudo a medicina chinesa, tem outros aprofundamentos aqui que eu não estou falando também, mas na parte por exemplo, espiritual, eu vou para o candomblé, eu vou para Ifá, eu aprendo muito ali nesses caminhos também, né? Além disso, chega um determinado momento que ali em 93, 94, eu estou atendendo mais como psicoterapeuta do que como terapeuta holístico. Então eu resolvo, né, especialmente a partir de 93, 94, não, desculpa, 2003, 2004, eu estou atendendo mais como psicoterapeuta do que como terapeuta holístico, embora tenha
né, um ambulatório de reiki gratuito, atendendo com reiki, atendendo com astrologia, atendendo com tarô, floral, atendendo com essa coisa toda, né, mas eu estou mais em cima de um trabalho psicoterapêutico. E aí eu resolvo, em 2005, me aprofundar na psicanálise quando eu conheço a minha mulher, que é psicóloga, estava se formando em psicologia, ela me apresenta uma professora dela, Maria Eugênia. Maria Eugênia foi quem me abriu esse caminho da psicanálise, efetivamente, né, na perspectiva clínica. Eu já tinha estudado bastante Freud no mestrado, mas com uma postura de antropólogo que é crítica à psicanálise, crítica ao nível do conhecimento, né? Não, obviamente não ao nível clínico, né? Mas então, eu tinha uma postura crítica à psicanálise, passa a ter uma postura totalmente diferente, absorvo aquilo ali, né? Vou diminuindo o meu holismo, né? Isso vem de 2005 até mais ou menos 2015, 2014, 2015, quando também, através da minha mulher, a gente conhece as constelações familiares. Eu passo a introduzir a perspectiva sistêmica que embasa as constelações familiares na minha clínica. Isso revoluciona a minha clínica. Fico muito forte, uma clínica muito forte atendendo no Leme. E estamos aqui até hoje. Tem muita coisa aí para falar, mas aos pouquinhos eu vou recontando essa história aí. Mas eu me torno terapeuta, né? Como eu tenho um Netunão no meio do céu, a casa da carreira na astrologia. Netunão não sou eu quem me navega é o mar. Eu fui navegado pelo mar, eu fui indo ali né, fui entendendo que a minha área era humanas, aí fui para o direito, que era o top das humanas. No direito eu conheci a sociologia ela me levou, né, na saúde coletiva a trabalhar em cima de um tema que eu curtia muito nos meus estudos particulares, pessoais, meus hobbies, que era essa parte esotérica e holística, alternativa na época, nem se usava esse termo holístico. Né? Aí eu passo a conhecer pessoas ali e falo, cara, eu curto essa história. E faz muito sentido, porque eu nunca quis trabalhar em corporação nenhuma, nem universidade, nem escola. O fato de ser um profissional autônomo, liberal, isso para mim tem tudo a ver comigo, e isso também é muito forte para eu estar aqui nesse lugar como terapeuta. Gente, falei até mais do que eu queria falar, tá? Queria reduzir, mas fui prolixo, estamos aí. Vou contar essa história mais vezes também, tá bom? Um grande beijo a todos, muito obrigado. Semana que vem tem outra dica. Valeu!